do programa é essa, de conhecer pessoas que inventam memórias diariamente, né? Que inventam memórias nos seus fazeres. E aí, quando a Sil falou de vocês, eu achei que seria muito perfeito a gente estar aqui conversando e que vocês trouxessem toda essa história, né, que vocês têm. Enfim, estou aqui para ouvir. Decaru, de Pavaim, Tirerema Caraimirim, Juruapuma Leandro. Boa noite, né, para todo mundo. Bom dia ou boa tarde, não sei que horas que vocês vão estar ouvindo, né, essa apresentação. Me chamo Leandro, ou Caraimirim, em Guarani. Eu sou indígena da etnia Guarani e vivo em contexto, em cercos urbanos, na verdade, né, desde que eu nasci. Minha história, ela faz parte desse processo, né, de colonização do nosso território. Então, eu já nasço bastante nessa perspectiva do, do abandono, assim mesmo, né, do estupro, dessa história que é muito dolorida, assim, para todos nós. Então, eu venho nascer em São Paulo, na verdade, por essas questões, assim, né, eu sinto que eu vim parar em contexto urbano por uma questão muito da perseguição aos povos indígenas e fui tirado da minha cultura, né, desde que eu nasci, assim, por conta desse apagamento histórico, por conta do etnocídio e da colonização. Não sei se eu conseguiria me apresentar sem antes falar dos meus antepassados, né, da minha avó, do meu avô, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais e de toda essa história que vem antes de mim, né? Então, essa história faz parte, na verdade, né, de uma história que é muito maior que eu, que é dos meus antepassados, essa luta, na verdade, né? Então, antes de chegar em mim, assim, eu acho importante falar um pouco dessa parte, assim, que eu vim nascer em São Paulo por essas questões, assim, né? Então, eu sinto que eu sou bastante ligado a essa terra, mas meus antepassados não nasceram em São Paulo, né? A gente veio por uma questão de busca de uma melhoria de vida, né? Uma melhoria de condições de vida. Então, minha avó, principalmente, né? Que me fez bastante parte dessa meu, meu chamado, assim, da minha retomada, foi tirada, assim, né? Dos pais dela, dos meus bisavós, no caso. E a gente veio parar em São Paulo porque ela foi adotada por uma família, que era uma família de Uruá, né? Uma família branca. E ao ser adotada, ela foi feita de empregada doméstica, foi extremamente violentada durante a sua vida, assim, né? Ela é uma guerreira, assim, que fez a gente, com certeza, estar aqui hoje, né? E nessa luta ela veio parar em São Paulo porque a primeira família adotiva dela abandonou ela e ela teve que procurar uma outra família. E nessa busca, assim, veio parar em São Paulo por ser uma empregada de uma fábrica de gráfica em São Paulo. Ela acabou trabalhando muitos anos nessa fábrica como empregada, assim, né? E foi lá que ela conheceu meu avô, isso já em São Paulo. Mas a primeira cidade que ela morou foi Jundiaí, que é uma terra indígena, né? Com muitos povos, diversos povos. E a partir disso a gente já nasce nesse contexto dessa loucura em São Paulo, assim, tendo que viver nessa, nessa cidade de concreto, assim, né? Nessa cidade extremamente hostil para nossos corpos e para nossa presença enquanto pessoas indígenas, que muito se apaga, né, da nossa construção dessa cidade. Mas, enfim, agora falando um pouco mais de mim, depois de falar um pouco da minha avó, né? É, eu sou estudante, né? Eu, na verdade, já acabei de me graduar em letras, e sou membro do coletivo Levante Indígena na USP e também construo a rede de atenção à pessoa indígena.
desde 2018, que é um serviço da Universidade de São Paulo voltado para a atenção psicossocial da população indígena. E, bom, me considero um sobrevivente nessa cidade, assim, me considero um sobrevivente também de um contexto universitário, porque a gente sabe como é difícil, na verdade, né, a gente chegar até o ensino superior, porque foi uma luta para eu chegar até o ensino superior. Sou o primeiro da família, na verdade, a conseguir ingressar no ensino superior. E foi uma conquista coletiva, assim, essa minha formação recente, né? Eu considero que foi uma luta, assim, tanto da minha família quanto dos meus parentes próximos, assim, né? Meus amigos, dos meus parentes. Então, eu consegui me formar em cima de muita luta, assim, muita fortalecimento espiritual, assim, sobretudo. E sinto que essa conquista, assim, vai ser, na verdade, uma abertura, assim, para outros que virão, né? Me considero, assim, parte de uma flecha muito grande, assim, que eu tô sendo uma parte da flecha que tá conseguindo abrir um espaço que vai permanecer na universidade, assim, né? Então, desde que eu entrei, eu precisei bastante de auxílios permanências, né? Principalmente para conseguir continuar na universidade. Então, eu entrei na universidade já na luta, assim, também pela permanência estudantil, né? Pelo acesso e permanência indígena. E foi lá que eu recomecei, na verdade, né? A minha história, assim, com os outros parentes do Levante indígena. Que aí também não posso esquecer, né? Nossa anciã e fundadora do Levante indígena, Márcia Moura, que foi um divisor de águas, assim, na minha caminhada, quando eu conheci a Márcia, e foi ela que começou a me questionar mesmo, assim, né? Ela sabia que eu era indígena, mas eu não sabia que as nomenclaturas, eu não sabia nada, assim, desse universo, assim, né? De ser indígena e estar na cidade. E foi ela que me deu essa força, assim, para continuar na luta de fazer esse resgate histórico, assim, na minha vida, né? Fazer o caminho inverso, assim, né? De ir aonde os meus antepassados foram, entender a nossa história, entender de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Então, no Levante Indígena a gente sempre fez bastante reuniões, assim, né? Bastante fogueira, bastante fortalecimento, assim, tanto na Tecoá, tanto nas aldeias, quanto no contexto urbano, assim. E foi através disso que eu fui entendendo a minha missão nessa terra, né? Fui entendendo a missão que eu tava, essa missão que Nhanderu trouxe para minha vida. Então, é um pouco isso, assim, que eu poderia começar me apresentando. Acho que abre margem para falar sobre muitas coisas, né? Mas como é uma apresentação primeira, assim, acho que foi assim que saiu. How e Gujavete. Aí, fiquei muito contente de ter ouvido o primeiro parente, porque a gente que está nesse contexto de retomada ancestral, né, que está recuperando, né, as memórias ancestrais familiares, né, porque o contexto de retomada ancestral ele envolve muito essa retomada da memória, né, da oralidade familiar, das lembranças, né, mesmo que poucas, assim, às vezes quase nenhuma, né, que existe sobre a memória indígena nesse território, embora seja um território indígena, né, o Brasil e Abya Yala como um todo, né, e nesse aprendizado que a gente vem tendo de retomada, a gente também aprende com muitos povos indígenas e a gente aprende com o povo Guarani, né, e o Caraí também presente aqui, de que a terra é uma só, né, o Urupá. Então, somos todos parte dessa terra e a gente sabe que todas essas terras são indígenas, né, antes de tudo. Antes de vir a invasão, antes de um povo achar que é o exclusivo detentor da sabedoria universal, né? Antes disso acontecer, éramos muitos, ainda somos, embora
tenham tentado dizimar e acabar com a nossa cultura, né, com as nossas culturas. Então, eu começo falando sobre a minha vivência, né? Eu sou Maju, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Parte da minha ancestralidade é pertencente daquele território mineiro ali, que hoje é chamado de Minas, né? Minas Gerais, que é um território que leva também um nome de muito sofrimento, né? De sofrimento do povo, dos povos que ali viviam, e de sofrimento daquela natureza, né, que são montanhas, que é aquele chão ali, né? Então eu sou parte desse território, sou parte também desse sofrimento, né, que a gente vivencia de que aquele território ancestral cada vez mais está sendo transformado em pó, em minério, está sendo tratado como recurso, né, e não como ser vivente, né, detentor de sabedoria. Enfim, eu venho desse território. Tenho ancestralidade daquele povo que ali está, no Vale do Rio Doce, por parte da minha avó Eva, povo Krenak. E da parte da família do meu pai, nós temos uma ancestralidade muito forte indígena também, com o povo Pataxó. E o meu avô também tem ancestralidade indígena, mas infelizmente a história dele a gente perdeu, né? Esse pertencimento étnico, né, de saber de qual povo ele vem. Mas foi com ele que eu aprendi que a minha família é indígena, né? Foi a partir dele que eu ouvi, né, da boca desse meu bisavô, que hoje tem 92 anos, vai fazer 93 anos agora, dia 29 de dezembro, muito forte, né? E me chama de caboclo desde que eu sou criança, assim. E o que é o caboclo, né? O que é o caboclo, o que é o sertanejo, que não o indígena, que não tem a possibilidade de ter o seu pertencimento e o seu direito reconhecido. E daí, olhando para os meus, olhando para a minha história, né? Percebendo todas essas particularidades, né? De nós, assim, que eu fui percebendo que nós éramos, né? O que tinham roubado de nós, né? O que tinham tirado da gente, né? O pertencimento de ser o que a gente era, né? Eu acho muito interessante como pro povo não indígena, né? Para as pessoas não indígenas, a ideia de você ser retirado do seu território e ser enviado para outro lugar te faz deixar de ser quem você é, né? Eu acho isso muito estranho, né? Como o cara aí estava comentando, é muito difícil a gente falar de nós e não falar dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, de quem veio antes da gente e do que nos constitui enquanto seres mesmo, né? O que é parte do nosso ser físico, né? O que é parte do nosso ser espiritual, memorial, né? Então, eu acho estranho essa cultura não indígena de você acreditar que você é um ser único, exclusivo, proveniente de nada, como se nós fôssemos corpos de plástico produzidos em uma indústria. E não somos, né? Cada um de nós temos nossos territórios, cada um de nós saímos dos nossos lugares, né? E foi o que aconteceu com a minha família, essa diáspora forçada dentro desse território que é chamado de Brasil, esse território Pindorama, né? E o que aconteceu com centenas, milhares de famílias indígenas, de pessoas indígenas nesse território Brasil, né? Eu já escutei falar que a invasão portuguesa foi a invasão mais tranquila e assimiladora dos povos. E eu acho isso absurdo, né? O quanto podem considerar que foi tranquilo essa comunicação, que foi uma comunicação sem atrito, né? Como que você chega num lugar e vê as pessoas falando suas línguas, tendo sua cultura e obriga elas a deixar de ser quem elas são, e isso é algo tranquilo, né? É algo isento de violência. Então, eu considero que parte da necessidade do país Brasil, né, de se recuperar mesmo com a memória dessas pessoas, permitir esse pertencimento, né? Que a gente percebe muito pessoas não indígenas lutando contra a retomada ancestral de muitas pessoas indígenas que estão nesse processo, né? Mas é isso, eu vou abrir para a gente poder dialogar um pouco mais e
fico muito contente dessa conversa tá acontecendo. Para mim também está sendo aprendizado, conversar com vocês e informar para vocês tudo isso, para mim também é me reconhecer ainda mais. Então, só tenho a agradecer ao Eri pelo convite. Quando você encontra um parente, conta a sua história, e esse parente se reconhece nessa história, né? Reconhece esse pertencimento seu, assim, não é essa ideia, né, de que a invasão nos transformou em qualquer coisa do que nós não somos, né? E isso é muito bom. Então, a partir desse pertencimento que quando eu entrei na universidade, né, também sendo uma das poucas pessoas que conseguiu entrar numa universidade na minha família, em todas as minhas famílias, assim, na família do meu pai eu fui a primeira pessoa a ingressar numa universidade pública. Entrando nessa universidade, eu fui reconhecer em outras pessoas essa mesma história, né? Fui reconhecer, por exemplo, no Caraí, em outros colegas nossos, parentes, né, irmãos, desse coletivo que é o Coletivo Levante Indígena, né, o Movimento Levante Indígena na USP, que eu fui entender que muitas outras pessoas vivenciavam o mesmo que eu, né? Que para mim era algo que eu não imaginava que muitas pessoas tivessem essa busca, né? Pensassem dessa forma, tivessem essa procura, né? Então foi muito importante me encontrar, né? Me encontrar junto dessas pessoas e aí partir por esse caminho inverso, que é o caminho de retorno, né? Que é o caminho de retorno à nossa terra, retorno ao nosso lar, e não um caminho de distanciamento, de não partilha dessa memória, né? E a partir desse caminho eu pude me encontrar com o meu povo, pude vivenciar a cultura do meu povo mais de perto, por mais que a minha família tenha sido direcionada para um contexto de urbanização sem sua vontade, né, contra sua vontade. Meu avô se tornou pedreiro muito cedo, aos 13, 14 anos de idade, ele já estava construindo casas lá em Belo Horizonte. E aí essa vivência, né, que foi toda uma vivência retirada mesmo da sua cultura, que foi uma vivência de ter que trabalhar e ter que construir o futuro de outras pessoas que não era o seu, assim. Quando eu retornei para ali, quando eu conversei com eles, eu pude me reconhecer, pude reconhecer a nossa história, entender o que veio antes desse processo de apagamento, né? Entender que esse processo de apagamento ele aconteceu por uma obrigatoriedade de que as pessoas esquecessem quem são, para que não sofressem tanto. E isso é um sofrimento grande, enorme, né? Você ter que abrir mão de quem você é, não dizer quem você é, se envergonhar de quem você é, por medo de represália, por medo de perseguição, né? Ser indígena sempre foi isso, né? Sempre foi essa situação de você se assumir quem você é e vir alguém e dizer que, então, se você é indígena, você não pensa, se você é indígena, você não tem acesso à cultura, se você é indígena, você não sabe falar, você não sabe... E não é isso, né? Ser indígena é algo múltiplo, diverso, cheio de sabedoria, cheio de cultura, cheio de conexão com esse território, né? Então, foi muito importante esse ingresso na universidade, porque foi uma seta que foi lançada para frente, para o futuro, né, de uma formação acadêmica, mas foi também um retorno para as minhas raízes, para entender quem eu sou, para entender os meus parentes e lutar por essa luta, né? Que é de demarcação, que é de autopreservação, né? Que é para que a gente possa quebrar essa ideia de auto-ódio, né? De a gente não gostar de ser quem somos, né? De termos que fingir que somos outros, quando na verdade a gente nunca vai se encaixar nessa caixinha que é ser não indígena, nessa caixinha que é ser uma pessoa não racializada, como acontece com os brancos, por exemplo. Essa retomada, acho que ela já vem acontecendo desde que eu sou criança, assim, desde que eu escuto isso, desde que eu escuto meu tio sendo chamado de índio, desde que eu vejo dentro da minha família que a gente não é branco. Mas eu percebo muito que o pertencimento da minha família, ele é um pertencimento muito, muito duplo também, porque nós temos ancestralidade negra. Muitas pessoas de pele retinta na minha família se autodeclaram negras, né? E a gente sabe da nossa história ancestral indígena e a gente sabe da história ancestral negra também. E isso fica um pouco difuso, né? Porque você ser negro é motivo de orgulho,
Mas você ser indígena nunca foi motivo de orgulho no mundo, sabe? Você não pode ser indígena. Você diz que é indígena, você logo é excluído de uma série de coisas, e enquanto pessoa negra também, né? Isso a gente sabe que é o racismo estrutural que ocorre, né? Só que com cada um desses povos ocorre de uma forma diferente, né? E aí a minha família teve essa conexão, e a gente sempre soube que éramos indígenas, sabe? Mas a gente via que a gente não podia dizer isso, sabe? A gente dizia que era indígena, enfim, muitas coisas ruíam, né? Muitas relações se quebravam por causa disso. Então, eu passei muito tempo tentando entender o porquê do racismo, e por que eu vivencio racismo se a minha pele é mais clara? Eu não posso vivenciar racismo, eu sou branca. Mas se eu sou branca, por que meu avô me chama de cabocla? Né? Mas se eu sou... Então, todas essas questões que a gente demora para entender, sabe? Que muitos de nós que não têm acesso à educação, demoramos para entender porque a gente é jogado nessa ideia, né? Não é uma ideia que a gente gerou, é uma ideia que é impressa na gente, que é impressa através de violência, de força, né? Enfim, de obrigação de ser assim, né? Então, quando eu entrei aqui na universidade, todas essas situações já aconteciam comigo, eu já tinha essa retomada muito latente na minha vivência, mas ela foi se tornando cada vez mais forte, porque eu tive contato com outras pessoas que também estavam em retomada, com outras pessoas que também estavam se fortalecendo. Então, esse fortalecimento coletivo, eu acho que é muito legal falar sobre a Convenção 169, a OIT 169, que é a Convenção do Trabalho, que é uma convenção que diz desse direito de autodeclaração do povo indígena, e de ser um direito coletivo. Então, você se sentir pertencente, você ser indígena, você saber da sua ancestralidade, do seu sangue, disso está no seu DNA, disso está no seu território, na sua família, é muito importante. Mas mais importante também é você ter esse reconhecimento coletivo desse seu ser indígena. Então, a partir do momento que um coletivo olhou para mim e me disse, nossa, isso tudo que você está falando é real mesmo. Isso acontece com muitos de nós, olha isso aqui. E aí a gente foi ver que não é 0,6% da população brasileira de um território que é indígena, completamente indígena, vai ser indígena, sabe? Só 0,6% nesse território inteiro. É uma coisa que bota dúvida aí, né? É uma coisa que te faz pensar se realmente é isso, ou se só é uma política de apagamento histórico, que inclusive está descrito, datado nos documentos históricos. A gente sabe que isso aconteceu. A gente tem provas de que isso aconteceu e acontece. Então, a partir desse momento que eu tive essa voz mais política, de poder entrar aqui, poder ter acesso a essa cultura de reconhecimento mesmo, dentro da academia mesmo, sabe? De entender os documentos, de entender as datas, de estudar de fato a história, né? Sem essa ideia do que é ensinado de história na escola, porque a escola, o dia do índio é 19 de abril, e ele não existe mais, e as pessoas se vestem de indígenas para poder homenagear todos os mortos, né? Enfim, e não é isso, nós existimos, nós estamos aqui, nós estamos vivos. Tanto as pessoas em contexto de urbanização, né, nesses cercos urbanos, tanto as pessoas que estão aldeadas lutando até hoje por demarcação. É realmente difícil, né, de falar, ainda mais sem um corpo presente, assim, a distância fica mais difícil, né, de trazer à tona toda essa história. Mas dentro disso, assim, eu penso que a gente sempre teve a noção, assim, né, enquanto pessoas indígenas, que a gente só é indígena porque nós todos somos na família, né? A gente tem esse resgate que é por parte da nossa família, assim, né? Então, é muito parecido a história com a história da Naju, assim, se cruzam bastante, assim, as narrativas, porque eu já cresci, né, também com carregando essa palavra, né, de que a gente era índio, que a gente era no passado, né, que a gente deixou de ser porque a gente veio para a cidade, assim, principalmente por conta da história da minha avó, assim, materna, que já nasce num contexto de rua mesmo, assim, né, de ser taxada como filha de mendigo, né. Então, na história da minha família, a gente nunca conseguiu ter tanto essa força, justamente por essa dificuldade de entender que
os povos indígenas foram sendo nomeados por várias coisas, né? Uma dessas coisas na minha família foi taxada como ser mendigo, né? Então a gente já pensava que a gente deixou de ser indígena porque a gente conseguiu, né, ter acesso a emprego e a casa mesmo, a teto, né? Então ficou muito marcado isso na minha família como a parte indígena sendo mendiga, né? Só que fazendo esse processo de histórico, assim, de retomada das nossas narrativas, eu fui percebendo que, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, somos indígenas, porque por parte de pai também tem uma história que é muito bonita, assim, né? A gente chega em São Paulo, assim, meus antepassados chegam em São Paulo pela montaria a cavalo. Então, meu avô paterno nasce em Santana do Livramento, que é fronteira com o Uruguai. E ele chegou em São Paulo, nasceu, né, em Santana do Livramento, chegou em São Paulo só pela montaria a cavalo, assim, né? Ele começou a fazer montarias lá no Rio Grande do Sul, e isso começou a dar mais certo por esse lado paterno, né? E com isso ele chegou em São Paulo mesmo para ter mais chances de oportunidade de trabalho, né? É, e quando eu chego em São Paulo, assim, a gente começa a fazer a nossa história de novo, né? Retomar nossa história aqui nesse contexto. Então, dentro do Levante, a gente sempre colocou essas narrativas como prioridade, assim, né? A gente fazer esse resgate nosso, né, pessoal, das nossas famílias, entender as narrativas e trazer isso para o coletivo para a gente conversar e ver, né? Como que isso vai se transformando e como as contribuições dos outros parentes vão ajudando o nosso fortalecimento, né? Como a Naju colocou. Então, percebendo que essa história vai se repetindo em diversas narrativas, em diversos contextos, a gente começa a ter mais forças de entender quem a gente é e para onde a gente vai. Porque sem a força do coletivo, a gente empaca, assim, a gente fica sem entender mesmo, a gente fica com mais dificuldade de nomear as coisas, né? Então, com esse processo histórico, eu fui, né, fazendo esse trajeto de volta para as terras, dos territórios dos meus antepassados, e fui entendendo que, por parte de pai, eu descendo do povo charrua. Mas aí tem toda essa dificuldade geográfica, assim, né? De distanciamento mesmo geográfico. E que impede a gente, assim, de avançar muito em conversar, né, com as pessoas desse território. Então, grande parte, assim, eu acredito que vem pelo esse fortalecimento espiritual, porque se eu não consigo fazer esse deslocamento geográfico, mas eu consigo, através do petanguá, através do rezo, assim, me reconectar com meus antepassados e entender as mensagens, né, que a fumaça traz para a gente. Então, fazendo muito esse processo de rezo mesmo, de fortalecimento espiritual, eu comecei a ter mais forças para entender a minha parte de, de ser charrua também. E de entender que não necessariamente a gente tem esse purismo racial na minha família, de saber que a gente é de um povo só, né? A gente sabe que o encontro do meu pai com a minha mãe foi um encontro interétnico de dois povos distintos que se encontraram em um contexto de muita luta aqui em São Paulo. E aí que eu nasci, né? Eu nasci a partir desse momento de dois povos se encontrando, o povo Guarani e o povo Charrua. Então, eu cresci já com essa narrativa muito forte, assim. Meu pai também foi para a montaria, né, desde cedo. E a gente conseguiu, né, se manter em São Paulo por conta da montaria a cavalo, né? Meu avô conseguiu ganhar algumas competições dentro do jockey, dentro desse contexto de disputa, né, de corrida de cavalo, e deu muito certo nesse sentido, e meu pai seguiu o caminho do meu avô. E ao seguir o caminho do meu avô, eu já nasci nesse contexto também, né, de muita proximidade, assim, porque eu nasci assim já ouvindo muita história do meu avô, ouvindo muitas histórias de montaria, né? A ligação nossa com os cavalos, e com a tradição que nomeiam como gaúchos, né? Muito fortemente assim marcado
por esse processo de embranquecimento e de afastamento das nossas identidades. Então, fazendo esse processo de resgate, eu comecei a questionar esses termos, né? Porque eu cresci muito com essa força dessa palavra charrua, sabendo que a gente tinha o povo charrua na nossa família, mas que era nomeado com o nome gaúcho, que é essa tentativa de afastar o nome da etnia, né? Então, as tradições assim que meu avô manteve até chegar em São Paulo e até morrer, na verdade, foi da montaria, foi do chimarrão, foi do fumo, né? E por parte de mãe, por ter essa questão da adoção, né, que é esse rompimento muito bruto assim nas narrativas da nossa história, eu cresci ouvindo que meus antepassados eram mendigos por parte de pai, por parte de mãe, desculpa. E ouvir isso é muito dolorido, né? Muito difícil, assim, de entender. Então, mas ao mesmo tempo, a minha avó nunca teve vergonha de dizer que ela era indígena, sabe? Que ela estava nesse contexto, que ela nasceu em contextos de rua e que ela estava lutando para criar 6 filhos, assim, né? Que um deles era minha mãe. Então, realmente é muito dolorido fazer esse processo de volta para casa, né? Não é fácil, não é só um mar de prazer, assim, de se reencontrar, mas é um mar dolorido de colocar o dedo na ferida, assim, dentro da própria família e questionar a própria família, né? Falar, olha, talvez a nossa bisavó não era mendiga, ela era uma pessoa indígena que nasceu em contexto muito conturbado da cidade, de apagamento, assim, né? De etnocídio mesmo, de genocídio também, né? Então, ela não escolheu nascer assim, né? Ela não escolheu nascer em contexto de rua. Ela foi colocada forçosamente nesse contexto. E a partir do momento que eu começo a fazer esse resgate histórico, estudar a história do nosso país, entender a história do nosso país, comecei a questionar muito esses termos, tanto gaúcho quanto de mendigo, né? E renomear com o nome dos nossos povos, né? E principalmente, assim, com outros avós, assim, né? Que são vós adotivos, né? Por parte, assim, do povo Guarani. Eu comecei a entender que eu era Guarani. Então, todo esse processo, assim, histórico fez parte do processo histórico do povo Guarani. Eu não estava sozinho nessa narrativa, né? Então, Tiramoi Coelho, assim, Tiajarei Coelho, começaram a me fortalecer espiritualmente, né? Me renomearam, né? Com o nome Caraí-Mirim. E ao ser renomeado, eu sinto que eu renasci, assim. Eu sinto que esse nome foi dado por Nhanderu, assim, para me fortalecer nessa vida. E ao saber o meu nome verdadeiro, que é Caraí Mirim, eu comecei a entender que eu estava nesse processo de reaproximação com o meu povo, né? Entendendo que eles estavam me aceitando enquanto uma pessoa guarani, aceitando o meu processo histórico, sabendo que ia ser difícil de fazer essa retomada, mas me dando as ferramentas para caminhar sozinho, assim, né? Principalmente com a questão da língua, me ensinando palavras, me ensinando como que o Guarani caminha nessa terra, né? Ensinando como eu consigo me manter vivo nesse lugar. Então, sabendo o meu nome, sabendo o lugar que eu venho, assim, né? Sabendo de qual ambá eu venho, do ambá de Caraí, né? Eu consigo ter mais forças de caminhar. Então, é muito difícil, né? Falar disso tudo, assim. Não sei se eu tá fazendo sentido, assim, para vocês, mas eu sinto que eu só sou porque nós somos, né? Eu só sou porque meus antepassados lutaram para eu estar vivo aqui agora, e eu tendo essa escolha de fazer esse resgate, de conversar com os outros Tiramoite de Aranha, eu consigo ter mais forças para continuar me afirmando enquanto uma pessoa indígena guarani em contexto de cercos urbanos, né? E que não é necessariamente porque eu nasci na cidade que eu deixo de ser. A gente nunca esqueceu de onde a gente veio, mesmo nascendo em cercos urbanos.
E a gente tem orgulho de dizer quem a gente é. Hoje minha mãe, né, meu pai também se sentem muito mais à vontade de falar que a gente é indígena, assim, por conta da minha importância também. A gente não, a gente sabe que os mais velhos são muito importantes, mas às vezes o mais novo também tem uma importância nesse processo histórico, né? E foi a partir de mim que começou a ressurgir tudo isso dentro da nossa família, conversando com a minha avó falando, deixando de dizer que era e falando que ela é ainda, falando que ela ainda está viva, então ela é indígena ainda, e que ela, mesmo depois de encantar, ela vai continuar sendo, né? Porque o nosso espírito é indígena, nossa história é indígena, e fazendo o processo de retomada das nossas línguas, eu comecei a renomear, né, as coisas, os entendimentos mesmo de Ivurupá, né, de que a Terra é uma só, entendendo que meus antepassados vieram para cá por algum motivo, por alguma missão que eles tinham, e eu era a semente que estava ali sendo plantada para continuar trilhando esse caminho, né? Então, reescrevendo a nossa história, né? Reescrevendo as nossas narrativas de forma mais condizente com essa história dos nossos povos, né? Fazendo muito muito rezo, assim, muito fortalecimento dentro do Opus. Eu comecei a ter vários sinais, assim, mesmo no meio da fumaça, né? Com essa fumaça sagrada, a gente foi entendendo o nosso processo, entendendo quem a gente era, entendendo o que eu sou, consequentemente, assim. E tendo toda essa contribuição dos nossos parentes, que também estão em outros contextos de outros povos, fui entendendo que não é só o povo guarani que está nesse contexto, né? São um povo charrua, que é um povo considerado extinto, né? Por antropólogos e tudo mais. A gente sabe que não. Os povos charrua continuam resistindo no Rio Grande do Sul e até no Uruguai, né? E esse processo de retomada está muito forte no povo charrua e faz parte do meu processo também. Então, eu não preciso necessariamente, por ser Guarani, apagar essa parte charrua, né? Eu posso trazer essa questão fortalecendo os dois povos que eu descendo, assim. Fazendo parte dessa história de dois povos que se encontram em um contexto urbano, assim. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, né, que a história dos povos indígenas, ela nunca foi contada, né? Quem contou alguma história, né, é aquela velha história, né? Quem conta um conto inventa um ponto, mas a gente sabe que esse ponto foi inteiramente o próprio conto e ele foi todo inventado, né? Então não foi colonização, foi invasão, não foi assimilação, foi genocídio, não foi assimilação de cultura, foi etnocídio, enfim. A gente sabe que tudo isso aconteceu e que isso nunca foi contado. Então, se a gente parar para pensar que o fato de essa história ser real e não existir no papel é uma necessidade de que a gente então crie essa história, né? Mesmo que ela tenha que ser contada do zero, a gente entra nessa ideia de que a gente está ali inventando memória. Não porque essa memória não existe, mas porque, para os moldes da sociedade não indígena, as peles de papel, como diz o Davi Copenau, são partes muito importantes da formação da cultura. Então, o povo indígena não tendo sua história reconhecida nas escrituras, é como se agora tivesse reconstruindo memória, como se agora tivesse recriando ou inventando, né, a memória de si mesmos. E eu acho que isso é parte dessa história também, né? É parte dessa existência, a gente reconstruir esses fatos, né? Agora com a voz dos povos indígenas, né? Com a voz de cada povo, com a voz dos povos que estão em resgate também. Como o Carey comentou, né? A gente sabe muito bem que a sociedade nacional ela visa dizer que o povo não existe mais, que o povo foi extinto, que a população foi morta ou que se perdeu por uma doença. E a gente sabe que é só mesmo uma vontade que eles têm de apagar, de fazer com que todos sejam iguais dentro dessa assimilação, né?
E eu acho que, mais do que importante, né, é fundamental que a gente crie essas memórias mesmo, que a gente invente essas memórias, que a gente escreva essas memórias, né? Enquanto indígenas em retomada, enquanto indígenas da juventude indígena, né, que nós somos, dentro dessa luta também que todos nós vemos travando, né, e aprendemos diariamente com os Tiramões, as Tediarã, os mais velhos, os anciãos, os antigos nossos, tanto das nossas famílias sanguíneas, quanto dessas famílias que são também famílias espirituais, né? Dentro dessa retomada, dentro dessa redescoberta do ser indígena, junto dos nossos povos, né? Essa união de povos mesmo, né? Que a gente percebe que somos muitos povos, mas na luta a gente está sempre unido, né? A gente é um povo só nessa luta, né? Nós podemos ter diversas culturas, diversas línguas. Muitos de nós até perdemos nossas línguas, né? Perdemos o direito de falá-las, perdemos essa língua. Isso também é parte dessa reinvenção, é parte dessa reconstrução, essa invenção de memória, porque, por exemplo, a língua, ela não foi escrita, então ela é considerada perdida, mas ela está sendo reinventada. Muitos povos estão fazendo isso. O povo Pataxó, por exemplo, recuperando o Patiorã, junto do povo Machacali, enfim. Então, eu acredito que sim, que a gente também tá ali reescrevendo e, querendo ou não, inventando algo que nunca foi criado, que nunca foi inventado por outros povos, né? Acho que a gente está sendo uma sementinha nisso tudo, assim, né? A gente está sendo reinventando as memórias para os que virão também, né? A gente está nesse processo de renomear, de reaprender, de retomar, de voltar para os nossos territórios, justamente para a gente parar com esse esquecimento todo, essa forçoso esquecimento que fizeram a gente ter, né, nossas narrativas, e inventar memórias mesmo para os nossos descendentes, né? Porque daí os nossos descendentes terão as chances de saber mais coisas, saber mais memórias que a gente resgatou e deixar registrado, né? Que a gente fez parte dessa história, que a gente está aqui enquanto corpo, porque a gente resistiu todos esses anos de colonização, né? E mesmo a gente reaprendendo nossos idiomas, nossa língua, ao reaprender a gente sabe que aquela é a verdadeira palavra, a gente sabe que aquele é a verdadeira língua, que a gente sabe no nosso espírito que aquela língua é a verdadeira, né? Que quando, por exemplo, quando eu fui renomeado, né? Eu sabia que era meu nome verdadeiro. Eu sabia que Nhanderu colocou esse nome por um motivo para eu saber que eu vou trilhar esse caminho de volta com meus parentes, a fim de deixar os próximos que virão sabendo que a gente tem um povo, que a gente tem uma história que é muito bonita de trazer à tona, né? De ter orgulho de dizer que a gente é Guarani, que a gente é Charrua, que a gente é Pataxó. Então, eu sinto que essa invenção dessa memória ela é crucial, assim, para a gente continuar vivo, né? E a gente trazer ela à tona de novo para a história faz que os nossos descendentes tenham mais força para continuar esse caminho que não é sozinho, né? A gente nunca fez esse caminho sozinho, a gente não está aqui sozinho. A gente sabe que os nossos encantados nos guiam para o verdadeiro caminhar, né? Então, fazendo essa reaproximação com o meu povo, eu comecei a entender que o Nhanderecó, ele é coletivo, né? Que a gente só, só consegue ficar em pé porque a gente tem uma série de outras pessoas que vai nos levantar, né? Que a gente vai estar reconectado com essas pessoas, com esses Tchondara Query, para nos levantar quando a gente precisa e quando a gente precisa também levantar o que está caindo, né? Ou muitas outras situações, assim. Eu acho que essas memórias são fundamentais para o nosso espírito, para o nosso entendimento de onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, acho que é muito importante a gente recriar essas narrativas, recriar nossos caminhos, que é diferente dos nossos antepassados, né? A gente tem outras oportunidades de acesso, né? E ao se apropriar dessas narrativas, né,
dessas narrativas da academia mesmo, né? A gente saber mais da história, saber mais das contribuições assim de outros povos, a gente consegue renomear de forma mais condizente com o que a gente é. O que está passando da hora do Juruá aprender? Muita coisa, né? Eu acho que principalmente ouvir, assim, né? Principalmente entender o outro, que é muito diferente desse lugar, né? O Juruá tem muito essa necessidade de se colocar enquanto emissor do conhecimento verdadeiro e único, e tem muito essa dificuldade de entender que o outro pode contribuir para as narrativas e para a construção do nossas identidades que não brancas, né? Então, principalmente ouvir que a gente está aqui, principalmente, né? Ouvir que a gente existe, que a gente não está no passado só e que a gente pode estar se apropriando dessas ferramentas que as nossas sociedades construíram para a gente se impulsionar enquanto povos. Então, eu acho que centralidade, assim mesmo, é em ouvir, né? Em entender a história, né? E reaprender a história. Não essa história que foi contada pelos antepassados de Uruá, só. É ouvir a história recontada pelos Guarani, pelos Pataxós, pelos Tcharrua, povos que estão aqui há séculos, né, resistindo nesse território. E saber principalmente ouvir os seres também não humanos, né? Ouvir a história das nossas florestas, das nossas árvores, que não são nossas anciãs também. Então, muitas vezes eu vejo, né, o Juruá se questionando, falando, nossa, mas aqui é território indígena? Ao lado de um pé de aroeira, assim, enorme, que foi plantado pelos nossos antepassados e que está ali para a gente usar como cura mesmo, né? Então, ouvir essa cura, né? Ouvir essa história que as nossas anciãs árvores contam pra gente, que todas essas medicinas estão plantadas até no centro de São Paulo, né? Por algum motivo, que foi nossos antepassados querendo mostrar, né, nas nossas narrativas que são através das ervas e das árvores que estão lá contando essas histórias nitidamente no centro de São Paulo e trazendo à tona quebrando todo aquele cimento, né? Há muito tempo. Antes de ter cimento ali, aquela árvore estava ali. Então, eu acredito que a gente se realinhar assim com a nossa terra, realinhar com nossos antepassados é fundamental para conseguir ouvir de fato as pessoas indígenas que estão muitas vezes do lado da pessoa de Uruai que não consegue ver porque tem todo esse véu assim, né, do apagamento e do etnocídio e questiona, fala, aqui tem indígena, sendo que tem uma empregada ali, né, dentro da própria casa do Juruá, que é indígena e que foi, foi apagada com esses nomes, né? Não sabe que o nome é assim, mas se considera pardo, por exemplo, que é uma categoria muito simbólica desse apagamento, né? A gente homogeneiza diversas etnias, diversas culturas, colocando ela como nome pardo. Então, eu acho que passou já da hora do Juruá realmente ouvir a gente, né? Ouvir as nossas histórias, recontadas mesmo pela nossa boca, pelo nosso espírito, assim, em vez de ter um interlocutor, um antropólogo dizendo quem é indígena, né? Porque só assim que parece que só o Juruá só entende quando o outro Juruá fala, né? Só quando o antropólogo que teve uma formação em antropologia vai e fala que aquela pessoa é indígena. Não, a gente sabe que nossos povos têm autonomia de dizer quem nós somos, dizer que o nosso processo histórico faz parte desse processo do povo e que é importante a gente, enquanto Tondaro mesmo, né? Como guerreiro da cultura, estando no contexto urbano, da gente expandir para outros espaços as nossas histórias. Então, recriar essas histórias dentro dos nossos cursos que a gente sente de fazer, né? Que nem eu senti de fazer letras porque eu queria retomar a minha língua, né? Retomar a língua do meu povo.
Então, acho que é um pouco isso, assim, que eu acho que o Juruá passou um pouco da hora de ouvir mesmo, de entender a gente enquanto pessoas vivas e que tá nesse processo recriando e recontando as nossas histórias, mesmo com toda essa dor e toda essa dificuldade de expressar nossas falas, porque a gente está falando em outra língua, né? A gente está falando uma língua que foi a do colonizador, né? Que é muito dolorido de falar em português muitas vezes, né? Então, toda vez que eu aprendo uma palavra nova, eu agradeço muito em Anderu, assim, por estar me transmitindo esse verdadeiro conhecimento, sabe? Que é o conhecimento alinhado com Yanderecó, assim. E Cotecoporã, né? Que é a forma de ser, o bem-estar, o bem viver, principalmente, né? Então, eu só vou ter esse bem viver se eu fazer todo esse processo de retomada, que é o que me mantém vivo, é o que me faz acordar todos os dias e saber que a minha missão é continuar a história dos meus antepassados, continuar a história do meu povo, continuar a história dos meus parentes. É complicado para mim pensar o futuro, né? E assim, isento do passado, né? Uhum. Então eu acho que para o futuro eu sinto que é muito importante que as pessoas comecem a entender essa história, de fato, né? Comecem como o próprio Caraí falou, né? Comecem a se abrir mesmo para ouvir, né? Eu acho que muitas contendas, muitas brigas, muitas guerras, né? Acabaram se dando por falta de diálogo, por essa ausência de vontade de poder entender o outro. Mas eu acho que é isso, é uma necessidade de empatia, de recolhimento também, que eu acho que esse mundo já foi não indígena demais só, então agora está no momento de entender o outro, de entender as narrativas, de entender as necessidades, que são necessidades distintas, né, de entender os processos de apagamento. Eu acho que é necessário, assim, para esse território aqui, né, para o Brasil, inclusive, se tornar um lugar mais razoável para todos, né, um lugar mais harmônico. Eu acho que é importante essa pausa, esse silenciamento e esse momento também de permitir a voz de quem já foi silenciado há muito tempo. Então, eu espero que o futuro nos permita isso, né? Sabendo que nós estamos em queda livre há muito tempo, né? Que a gente possa, então, criar esses paraquedas coloridos, como diz o Krenak, né? Para que a gente possa, então, vivenciar essa queda de uma forma menos dolorosa, né? É isso que eu espero para o futuro. Que as pessoas entendam e tenham empatia pela natureza, né? Os povos indígenas, sim, mas pelos animais, pelas árvores, pelos rios, né? Pelos pássaros, enfim. Bom, acho que eu sonho com um futuro assim que a gente pode respeitar mesmo, né? Respeitar quem a gente é, mesmo individualmente, assim, né? Respeitar a nossa história, respeitar a nossa narrativa e conseguir emitir, né? A nossa história de forma mais condizente, assim, com o que a gente é, né? Conseguir emitir o som, conseguir emitir as nossas narrativas sem ser silenciado, né? Sem ser cortado, sem ser atravessado por outras narrativas, sem ser sistematicamente apagado em todos os lugares que a gente vai. Então, eu acho que eu sonho com esse lugar, né? Com esse futuro que a gente tem um lugar, na verdade, que a gente tem um espaço, a gente tem o reconhecimento das nossas terras, que a gente tem o reconhecimento dos nossos povos, das nossas identidades, que a gente consiga ter um lugar acolhedor, assim, né, sobretudo, para a gente ter nossa forma de ser que é respeitada pelos outros, né? Que a gente não tem esse questionamento latente a todo momento de ser indígena e de ter que provar como A mais B que a gente é indígena por conta disso, por conta daquilo. E a gente saber que esse território, né, respeitar principalmente essa terra, né, que a gente sabe que não tem dono e nunca vai ter.
Então, eu acho que, casando com essa parte que a Ana Ju falou, né? Eu acho que respeitar as nossas raízes, respeitar o nosso solo, respeitar os nossos rios, as nossas árvores, respeitar os nossos anciões, nosso conhecimento que nasce na terra, né? Que vem pela terra. Então, eu sonho com um futuro que seja menos hostil e que a gente tenha um lugar para permanecer e ser, principalmente, né? Sem medo de ser apagado e sem medo de ser morto só por a gente ser o que a gente é. Acho que eu sonho com esse futuro, assim, que a gente possa estudar onde a gente quiser, se escolher não estudar, mas a gente ser reconhecido por nossos saberes, né, tradicionais, a gente ser reconhecido pelo mundo de Uruá como essencial para a gente saber para onde a gente vai, né? Que a gente sabe que os nossos anciões sabem muito e muitas vezes são questionados só porque não tem um diploma acadêmico, né? Não tem um papel que foi o próprio Juruá que inventou. Então questiona tudo que vem do Tiramoi porque não tem a comprovação científica, né? Então, ouvir os nossos conhecimentos, ouvir a nossa tradição como fonte de cura da nossa sociedade, do nosso território, assim, né? E nomear as coisas de forma condizente com o que é de fato, né? Parar de usar essas importações todas como verdades absolutas e renomear os lugares como eram chamados antes dessa colonização, né? Acho que o futuro é muito incerto, mas o certo é que a gente vai continuar aqui, que a gente vai continuar resistindo e que a gente vai avançar onde a gente sentir que tem que avançar junto com todos os nossos parentes que estão nessa mesma missão que a gente, né? Então, reconectar com nossos parentes e ter principalmente essa harmonia dentro do movimento indígena, de saber respeitar as diversas etnias sem sobrepor, né, as narrativas, sem sobrepor toda essa colonização dentro do próprio movimento, assim, né? Então, é um pouco isso que eu sonho, um momento que a gente consiga ter essa união de forma saudável, de acolher o outro sem julgar e sem questionar a todo momento, né? Acho que é um pouco isso que eu sonho. Nossa, muito legal participar e é a primeira vez que eu tô participando assim de algo de áudio assim, né, de uma questão que vai mais pro áudio assim, e ainda mais para falar das memórias, né? Eu acho essencial esse trabalho que vocês fazem, né, pra gente levar nossa voz adiante, né? A gente conseguir falar, a gente conseguir se expressar e mandar uma mensagem, né? Acho que eu tenho bastante dificuldade de me colocar, ainda mais em contexto assim de pandemia, que a gente se vê muito isolado, a gente se vê muito sozinho, né? Ainda mais com essa dificuldade de ter a orientação mesmo dos Tiramoi Coelho e das Tijarei, que eu tô evitando de conversar por conta da pandemia, né? Então eu tô num contexto muito me sentindo também bastante enfraquecido nesse sentido, sabe? Então é um desafio muito grande falar das memórias sem conseguir fazer essa consulta assim, né, espiritual com os Tiramoi Coelho e com os Tijarei, mas eu sinto que eles estão aqui comigo, né? Eu sinto que quando eu falei, eles estavam ecoando em mim, estavam presentes comigo, mandando forças por outros meios, assim, né? Então, acho que é muito importante isso, porque consegui me sentir importante mesmo, né? Nessa história que é coletiva, né? Essa história que vai ecoar em outras pessoas e vai manifestar outros sentimentos, assim, que é muito rico, né? Muito fundamental para a gente resistir na cidade, resistir dentro de nós mesmos, resistir no nosso conhecimentos, assim, né? No nosso caminhar. Então, eu fico muito feliz de ter cruzado o caminho com vocês e ter feito essa roda tão bonita, assim, que eu senti que foi muito espiritual também, sabe? Eu senti que as mensagens que veio, assim, não foi só emitidas pela minha cabeça, assim, sabe? Acho que foi Nhanderu mesmo colocando as palavras para mim, assim, e eu conseguindo emitir para vocês. Então eu sinto que
é como um colar, assim, né? Que a gente tá fazendo o colar, né? A gente tá colocando as pedras, a gente tá colocando as sementes no colar, que a ajuda de todo mundo tem contribuição, né? Todo mundo, sendo uma criança, sendo um ancião, sendo uma pessoa até não indígena, uma pessoa indígena, elas estão ajudando a gente a colocar essas sementes, mesmo com as dificuldades que trazem para nossas vidas, às vezes, ou pelas facilidades que trazem. Então, esse colar, eu sei que esse colar está sendo construído coletivamente, né? E que ele vai ser um colar lindo que eu vou colocar e ele vai me proteger, assim, quando precisar, né, colocar ele. Então, eu fico muito feliz por esse encontro, essa roda de conversas, junto com a Naju, que é uma pessoa que eu levo para a vida, assim, né? Uma Tchondária que eu sei que traz muita força para o meu caminhar e a gente está ligado, assim, espiritualmente muito fortemente. E que não vai ser a pandemia que vai afastar nossas relações, né? Acho que a gente sai fortalecido mesmo com todas essas dificuldades. Então, eu queria agradecer muito pelo espaço, pelo acolhimento, pela oportunidade de estar emitindo meu som para vocês. E com muita fé de que a gente vai sair muito fortalecido disso tudo juntos, né? E quando a gente puder se conhecer pessoalmente, vai ser um prazer enorme também poder recontar, reinventar e contar de novo a minha história para vocês, que vai ter com certeza novas trilhas nesse caminhar eterno da vida, né? Que nunca tem fim. Então, agudjevete. Eu fico muito contente de ter sido convidada também, porque eu estou aqui junto com esse parente que é muito importante na minha vivência, na minha retomada, na minha vida espiritual, né? Eu sei que é alguém que eu conheço de muitas outras vivências, né? Que nossos espíritos são parentes, são amigos há muito tempo. Então eu sinto mesmo essa troca espiritual, energética, fortalecimento grande, né? Da gente estar aqui conversando e trazendo essas histórias, né? Eu fiquei me sentindo assim, tava frio aqui, né? São Paulo tá gelado, e eu fui me sentindo quentinha, porque eu fui trazendo um pouquinho mais cada um parente comigo, assim, e de repente eu tava numa sala lotada de gente aqui, porque os ancestrais caminham do nosso lado, né? Me senti muito contemplada com a fala do Caraí sobre a nossa voz que se amplia com a voz dos nossos ancestrais. E eu sinto que esse encontro veio para trazer isso também, né? Para trazer essa possibilidade de voz desses ancestrais que estão vivos, que estão presentes enquanto encantos de luz na nossa vivência, no nosso caminhar, né? Então eu fico contente que eles também tiveram possibilidade de falar aqui, né? Eu trouxe meus bisavós, meus avós, enfim, meus pais, e todos estão presentes aqui conosco nesse grande encontro, né? Então eu fico muito contente e honrada com esse convite, principalmente por ter vindo de uma ideia trazida pela Sil, que é uma pessoa muito querida, e também está dialogando nesse contexto de retomada e é alguém que eu sempre tratei enquanto parente. Então eu fico muito contente mesmo, de verdade, assim, por esse momento importante. Aueri, Nietzsche Aueri pelo convite, Gi, de verdade. Foi a partir dos Emboraís que eu consegui bastante esse reconhecimento por parte do meu povo, né? Porque a gente acredita muito que o Emboraí só vem para quem realmente pede para Nhanderu, né? E a gente pediu tanto para esse conhecimento vir para o nosso corpo e ele veio, sabe? A gente sabe cantar. Então, é um sinal muito forte de que a gente está se alinhando com o Nhanderecó, né? Assim, com a nossa forma de ser, né? Acho que a minha história, minhas memórias fazem parte desse coral guarani, assim, que ecoam várias vozes, né? E concentra em uma única voz ao mesmo tempo. É muito importante para mim.
Gdzie